Deixei-me guiar pelo instinto e, dissimuladamente, fui atrás de Filipe e dos seus companheiros. Alcancei-os quando atravessavam para o outro lado do Cedro, ladeando a muralha sul-oriental da Cidade Santa, em direção à Porta dos Essênios. Ao verem-me, os discípulos mostraram-se um tanto surpreendidos. Mas tentei dissipar os receios, comentando-lhes que, uma vez que se aproximava a festa pascal, tinha a intenção de agradecer a hospitalidade do Mestre, entregando-lhe uma oferta. Vi-o seguir para Jerusalém, disse-lhes, e pensei que esta era uma boa ocasião para lhes pedir um conselho. Só João, melhor observador e mais sensível que os seus amigos, se comoveu com aquele meu gesto. E, agarrando-me pelo braço, perguntou-me: "E que pensaste oferecer-lhe?" "Talvez uma nova túnica", improvisei. "Não é má ideia", meditou em voz alta, "mas, talvez fosse mais prático que comprasses um manto. Ele gosta muito da sua túnica." "Já pensaste que foi confeccionada à mão e sem costuras?" Disse-lhe que me parecia uma excelente ideia e que, se dispusessem de uns minutos, me acompanhassem e recomendassem um bom mercador de panos. Pedro interveio e num tom brusco, como se estivesse de mau humor, revelou que, precisamente, eu desejava saber. "Espera, Jasão. Agora não pode ser." O mestre incumbiu-nos de um assunto um tanto estranho. Na sua voz adivinhei aquela quase genética incapacidade para compreender muitas das ações de Jesus. "Temos de ir até as portas da cidade e procurar um homem", exclamou com ironia, "com um cântaro de água. Imaginem. Com milhares de peregrinos em Jerusalém." João censurou-lhe a pouca fé. "Se o mestre nos disse que ao passar as portas encontraremos esse homem com um cântaro, nada mais há a dizer." "Mas tens de concordar", tentou conciliar Filipe, "que Pedro tem razão. Não teria sido mais fácil e prático que Jesus nos tivesse dado a direção da casa onde deseja cear esta noite ou o nome do seu proprietário? Por que tanto mistério? Que necessidade há de tanto enigma?" Sorri só para mim, recordando o texto evangélico onde se narra este episódio. Teria sido interessante que os escritores sagrados mencionassem aquele diálogo entre os discípulos e que retratava maravilhosamente a fé cega de uns e as dúvidas lógicas de outros. Tem de se considerar a possibilidade de, com o passar dos anos, nem Pedro nem Filipe desejassem que a incipiente comunidade cristã viesse a saber da sua fraqueza de espírito. O que é muito humano e compreensível. O costume judeu daquela época estabelecia que, para se cumprir o preceito de se estar alegre pela Páscoa, era aconselhável fazer ofertas, tanto aos amigos como aos familiares e, principalmente, às mulheres. E ainda que não fosse este o meu caso, dada a minha condição de gentio, considerei aquele pretexto muito adequado aos meus fins. Os três homens continuaram entregues àquela discussão, até chegarem ao umbral da grande porta dos Essênios, de frente para o vale do Hinnom. Aquela hora da tarde as pessoas que entravam e saíam de Jerusalém eram suficientemente numerosas para desalentar quem tentasse localizar um homem com um cântaro de água. De repente, naquele confuso movimento de gente, João chamou-nos a atenção para um grupo de mulheres que saíam da cidade. 2 levavam cântaros à cabeça. As outras, possivelmente lavadeiras, com grande destreza, equilibravam à cabeça cestos de vinho cheios de roupa. Mas Pedro, cada vez mais desalentado, observou ao jovem discípulo que se tratava de mulheres e que, além disso, iam na direção oposta que lhes indicara o rabi. Ao passarem o arco de pedra da gigantesca porta, os 3 apóstolos pararam diante das primeiras casas do bairro Batisho. E, durante uns minutos, entregaram-se a inspecionar quantos passavam por ali. Não precisaram de muito tempo para descobrir, à direita da porta dos Essênios, um homem que estava sentado e com as costas apoiadas à muralha. A seu lado havia um cântaro de quase meio metro de altura, dos que eram usados habitualmente para ir buscar água às fontes situadas perto de Jerusalém. Os discípulos olharam-se em silêncio e João, sorridente e resoluto, avançou até ficar a 2 metros do homem. Filipe seguiu e Pedro, ainda hesitante, acabou por se juntar aos seus amigos, negando sistematicamente com a cabeça. Nem João nem os outros chegaram a abrir a boca.
quando o homem que parecia estar farto de esperar os viu, imóveis e com os olhos nele, esboçou um sorriso e, sem mais palavras, levantou-se, agarrando no pesado cântaro. Em seguida, e com o recipiente bem apoiado na anca esquerda, pôs-se a andar, apressadamente. Pedro, em silêncio e de olhos baixos, tinha corado de vergonha. Em questão de minutos, a misteriosa personagem levou-nos pelas íngremes e apertadas vielas da zona meridional de Jerusalém até uma casa de 2 pisos, situada muito perto da residência de Anás, o ex-sumo sacerdote e sogro de Caifás. À porta daquela mansão, quase tão luxuosa como a de José de Arimateia, esperava alguém que era conhecido de todos: o pequeno João Marcos. Pelo que parecia, não fui o único a ficar surpreendido. Os 3 discípulos, ao verem o adolescente, entreolharam-se, adivinhando então as intenções de Jesus. Pela minha parte, o aparecimento, considerado milagroso, do encontro com o homem do cântaro, começava a ter uma explicação mais racional. Embora naqueles instantes não dispusesse de provas suficientes, um pressentimento começou a insinuar-se em mim. Não teria um mestre dado instruções a João Marcos, durante o longo passeio de quarta-feira, para que um membro da sua família, talvez um servo, fosse a uma determinada hora às portas de Jerusalém levando um cântaro de água? Se não fosse assim, como explicar a presença do rapaz, justamente no degrau da porta onde se deveria celebrar o que ia ser conhecido pela última ceia? Aquela hipótese foi ganhando terreno no meu subconsciente. O férreo mutismo do jovem, as perguntas dos discípulos e a extrema prudência do mestre no momento de indicar o lugar onde desejava encontrar-se com os mais íntimos. Jesus de Nazaré estava a par da conspiração que Judas protagonizava, bem como das suas manobras para facilitar a captura. Era lógico que, se o galileu não desejava ser incomodado no decorrer da ceia, tomasse as necessárias medidas de precaução. E aquela manobra, evidentemente, fazia parte do plano. O jovem Marcos levou-nos ao interior da casa, apresentando-nos a seus pais, Elias e Maria. A família, pelo que pude averiguar, era aparentada com a de Jesus, comungando plenamente nos seus ensinamentos. Filipe, como responsável pela preparação da ceia, pediu a Elias Marcos que lhe mostrasse o local escolhido e o restante dos preparativos. Prudentemente, e uma vez que o rapaz se encontrava ali, abstive-me de formular perguntas aos donos da casa. No entanto, depois de verificar que a ceia seria no andar de baixo da mansão dos Marcos, as minhas dúvidas quanto ao acordo secreto entre Jesus e o filho deles ficaram praticamente dissipadas. Só restava que o rapaz ou os seus pais me confirmassem. Porém, isso aconteceria umas horas depois. Me preparava para seguir Filipe e Pedro até o primeiro andar, iniciando assim outra das minhas delicadas missões, confiadas pelo cavalo de Troia, quando, inesperadamente, João, o evangelista, me propôs aproveitar aqueles minutos para visitar o bairro próximo dos tintureiros, satisfazendo assim o meu desejo de comprar o manto para o mestre. Vi-me apanhado na minha própria armadilha e não tive outro remédio senão aceitar, simulando, ainda por cima, grande contentamento por aquela gentileza do discípulo. O Grêmio dos Tintureiros, tal como João me anunciara ao sair de casa, ficava muito perto. Descemos por uma viela estreita, tão mal calçada quanto pestilenta, até desembocarmos no largo de pequenas casas de um piso, situado à sombra da muralha exterior e no extremo sul-oriental da cidade. As 30 casas eram, na realidade, tinturarias. João levou-me até uma delas, onde entramos, e que era propriedade de um velho amigo, um tal Malquias, hábil artesão e digno sucessor de uma antiga família de tintureiros. E, sem que tivesse essa intenção, vi-me dentro de um piso térreo de 6 por 3 metros, quase em completa escuridão, e num dos extremos vi 2 grandes tanques de quase 1 metro de diâmetro por 8 de altura. A seu lado tinha posto várias tinas pouco fundas e um banco de alvenaria. Nos tanques fora introduzido potássio e cal apagada, bem como uma pequena quantidade de índigo numa e bastante mais na outra. Cada tanque, tapada com uma tampa de pedra, que apresentava um pequeno orifício ou boca, com cerca de 15 centímetros, ao centro.
Por ali o amigo Malquias ia introduzindo os fios dos diferentes tecidos, tingindo-os. Numa das tinas, vários operários manipulavam grandes peças de pano mergulhando-as em banhos de púrpura e de escarlate. A julgar pela cor azul e pela sua forma, em blocos quadrados de 125 gramas de peso cada, aquela pasta tintureira devia ser uma das espécies de índigo da Índia, muito apreciada na arte de tinturaria. Do M. João expôs-lhes o meu desejo de fazer uma oferta a um amigo, pedindo-lhe que nos mostrasse alguns dos mantos mais bem acabados e prontos para serem vendidos. O chefe da tinturaria aceitou com gosto, mostrando-nos uma grande variedade de roupões e de túnicas de lã e algodão, mantos para mulheres, muitos parecidos com o atual chale, e finas indumentárias de fio do Egito, todos eles tingidos nas mais variadas e sugestivas cores. E, de repente, ao ver todas aquelas prendas, tive uma ideia. Procurei entre os tecidos mais delicados e apontando a João um manto de linho branco disse-lhe: "Este, gostaria de levar este." O discípulo olhou-me com assombro e comentou: "Mas, Jazão, este é um manto de mulher." "Eu sei," respondi, "mas acabo de ter uma ideia melhor." João respeitou o meu silêncio, e sem me fazer pergunta alguma sobre aquela mudança repentina, discutiu com o mestre artesão o preço do rico manto. Embora aquele tipo de operações comerciais estivesse proibido, uma vez que os tintureiros não podiam vender os seus produtos diretamente ao público, a amizade entre João e Malquias serviu para dar solução ao problema.